Ah, então é isso. Vamos lá, iniciando oficialmente. Está gravando, eu acho que está tudo certo, espero que sim. Depois eu vou colocar no YouTube, que eu acho mais fácil, e envio o link para todo mundo daí. Então a ideia aqui é compartilhar minha tela. Eu vou até já fazer isso. Compartilhar. Compartilhar essa parte aqui. Tu só me diz o que que tu tá vendo exatamente da minha tela? Se tu tá vendo alguma coisa, que agora eu botei Tô aqui. vendo tudo direitinho, aparece certinho as bordas, com ali a timeline no meio. Tu só vê o app ou tu vê meu computador também? Vejo o seu computador também. Ah, tá, não. Movimento da Tranquilo. mãozinha, fazendo Aham. toda... Uhum. Beleza. Tá. Então, o que acontece? O meu usuário aqui dentro do app, eu sou moderadora. Eu já fiz essa configuração. Então, essa configuração eu vou precisar fazer para as outras pessoas também, que forem moderar as perguntas e que todo mundo vai conseguir ver as perguntas feitas no app depois que elas forem aceitas. Então, a gente vai trabalhar com a moderação. Primeiro, as perguntas vão passar, então, por esse aceitar, recusar, e todas as que forem aceitas vão aparecer no app de maneira diferente, dependendo se a programação está funcionando, está acontecendo, ou ainda não está acontecendo, se já acabou ou não. Então, existem algumas diferenças assim na maneira como elas ficam aparecendo o campo para fazer as perguntas. Então, Tá, aqui deixa no eu já caso, trazer então só uma dúvida. sim, Os fellows que vão filtrar as perguntas, eles serão moderadores que você vai configurar isso. Mas os isso. palestrantes que estão na posição de moderador no painel, eles vão assistir como usuários normal. Isso, Ele porque não daí eles já têm acesso diretamente às perguntas que foram só aceitas. filtradas. E aí que Beleza, eles já perfeito. podem responder na medida que possível, né? Tá Dentro da joia, ótimo. programação. Tá Então, perfeito. assim, eu configurei algumas testes aqui pra gente. Então, eu queria mostrar primeiro uma que ainda não está acontecendo. Quando uma programação ainda não está acontecendo e ela está ativada para fazer perguntas, eu já posso fazer perguntas para ela. E aí, onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dentro da programação mesmo. Então, aqui se eu entro nas minhas programações, eu tenho uma acontecendo agora, já, e eu tenho uma acontecendo às 19 horas. Essa das 19 horas que ainda vai começar, se eu clicar aqui no detalhe dela, eu já posso fazer uma pergunta. Então, eu clico aqui e faço a minha pergunta dentro do app. Olá. Opa. E aí eu envio aqui. Porque essa pergunta ainda, ó, e eu como sou moderadora, eu já modero a minha própria pergunta. Então, quem é Perfeito. moderador dentro dessa dessa programação aqui, já vai conseguir ver que existe uma guardando aprovação. Então, eu posso aprovar, eu Ótimo. posso rejeitar, eu vou aprovar. Beleza, então eu já fico aqui na minha lista, já tem uma pergunta, daqui a pouco ele deve atualizar, então eu entro aqui e já existe. Então, a minha pergunta é essa, eu posso responder, eu posso curtir, eu posso comentar. Então, ela não está acontecendo ainda, veja aqui dentro de programação. Essa que está acontecendo agora, até daqui a um minuto, eu também posso fazer pergunta aqui, inclusive eu já posso até avaliar, porque ela já tá acontecendo. Eu posso fazer as perguntas aqui dentro também, se eu fizer também, para todos os moderadores vai ter aquela visualização de aceitar ou rejeitar. Mas como ela está acontecendo agora, eu também não preciso entrar dentro da programação, procurar ela aqui e no detalhe. Eu posso ir diretamente no menu de perguntas, que no meu menu de perguntas, cadê as perguntas? Aqui. Ela já vai estar aberta aqui também. Ela vai estar nas sessões abertas. Então, fica mais prático para os moderadores, para o palestrante, para o participante vir aqui no menu perguntas e ver só as que estão acontecendo naquele momento, que é geralmente o momento em que as pessoas vão fazer mais perguntas, né? Então, a mesma coisa aqui, eu vou poder fazer a minha pergunta para os palestrantes e ela também já vai aparecer para moderar ou para rejeitar. Então, nesse caso, vou rejeitar. Não vai aparecer aqui, tá? Então, o que acontece? Sessão recente. Ó, ela acabou de terminar, agora 18h40. Assim que ela terminar, ela também vai continuar aqui.
Porque do tipo, saí de uma programação, esqueci de fazer aquela pergunta, quero deixar lá registrado no app. Aqui no menu perguntas ela vai existir ainda, tá? Então, eu vou colocar outro aqui pra gente ver, esse foi um exemplo. Eu vou adiantar a das 19 horas para agora 18h40. Tá, Glória, deixa eu fazer uma outra pergunta. Nesse Uhum. caso de a pessoa resolveu fazer uma pergunta assim que encerrou o painel para deixar registrado. O palestrante, ele pode depois, também como um usuário comum, vir e responder, como se fosse um Isso, bate-papo mesmo? Pode. exatamente, Ótimo, pode. perfeito, para rolar essa Uhum. interação. Tá, Pode. E aí, assim, se o palestrante não tiver tempo, algo nesse claro. sentido, a própria interação com a pergunta pode ser um indicativo de que vale a pena responder aquela pergunta ou não, né? Uhum, Então, uhum. opa, mais uma pessoa entrou aqui. Ah, Micaela. Então, oi, Micaela, me escuta? Opa, agora a Maria Cristina também. Ah, é Márcia. Oi, Maria Cristina. É Márcia. Opa, Márcia. É que eu sou Maria, daí quis fazer também. Né? A Márcia tá Ó, ali, tá mutada, tá. ela Espero tá que no carro. esteja Oi, tudo. Oi, tudo bom? Oi! gente, eu tô fazendo uma coisa mega imprudente, tá? Só pra A gente tá vendo. A gente tá vendo, então foca aí, fica bem tranquila, tá? Pelo amor de Deus, te queremos viva, sã e Sim. salva. Então é isso. Só escuta só os ouvidinhos, tá bom, querida? eu tô com o telefone engatado. No painel, de certo, mas tá no painel, né? De qualquer forma, Ainda tô Márcia, num engarrafamento horroroso também, então tá tudo certo. tá bom. De qualquer forma, vai ficar gravado, tá? A gente já falou algumas É. coisinhas aqui, mas não tem problema. Daí depois você pode assistir desde o início. Então, beleza. Agora Tá. mais uma programação iniciou, que eu alterei aqui. Deixa eu voltar para lá. Então, aqui em finalizados tem uma, duas. Era para essa voltar a acontecer. Opa, já terminou de novo. Eu botei pouco tempo. Vou botar um pouquinho mais de tempo, gente. Mas enfim, o funcionamento vai ser igual. Quando ela estiver acontecendo, ela já vai estar disponível aqui no menu de perguntas. O que eu queria mostrar é, então, duas já acabaram, elas estão aqui em sessões recentes. Continuo podendo fazer pergunta aqui. Já existe uma pergunta feita, aqui não existe Ótimo. nenhuma pergunta feita. Então é isso. É bem intuitivo assim para o participante fazer a pergunta, não tem muito mistério. Ele clica na programação, tanto aqui nesse menu quanto no outro menu, ele já vai vir para cá diretamente, faça aqui sua Uhum. pergunta. Então, não tem muito erro dele ficar, onde é que eu faço perguntas? Se ele entrar na programação ou no menu perguntas, vai estar lá a qualquer momento. A Ótimo. diferença é que para os moderadores e para o palestrante, faz mais sentido acompanhar aqui no menu Na perguntas. atividade dele. Ah, tá. Porque aqui já vai estar só as que estão acontecendo ou as que já acabaram. Então, é uma maneira Uhum. mais fácil de gerenciar, assim. Então, a gente continua. Ah, tá, beleza. Agora as duas que eu tinha de teste eram essa. Mas o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, assim, a visualização que fica para quem é moderador, para aceitar ou rejeitar as perguntas. Então, eu vou fazer aqui de novo um teste de pergunta, vou enviar. Já vai aparecer aqui. Então é só, Uhum. ó, e aqui já fica mostrando, indicando Aguardando a para o aprovação. moderador que existe uma guardando a aprovação. Para ele não ter que ficar entrando em cada programação, será que tem, será que não tem? As que tiverem, vai estar esse aguardando aprovação, tá? Tá. Então é isso, gente, não tem muito mistério. É mais entender do tipo, por que que uma programação que eu ativei e que já vai começar ainda não está aqui no menu de perguntas? Porque ela não iniciou ainda, mas dentro da programação eu já posso ir lá no detalhe dela e fazer a pergunta, tá? Tá, eu fiquei com umas dúvidas. Assim, Aham, uma, na beleza. verdade, não é uma dúvida, é uma dúvida. É assim, por exemplo, se ninguém do público enviar uma pergunta
o fellow que está moderando, ele pode também, eu acho que você fez exatamente até esse teste, você estava como moderadora, o próprio Uhum. fellow pode criar uma pergunta Claro, claro, pode a fazer. salvar o palestrante nesse momento. O Sim, moderador, eu já brifei também que cada moderador vai levar 3 perguntas já por conta também para garantir, tá. mas beleza, o fellow que está ali moderando, caso ele veja que o público não está trazendo perguntas, ele mesmo pode Ele fazer. já vem aqui, já faz a sua pergunta, já aprova e o palestrante já pode Perfeito. ver no app. Receber. Tá. Tá, então eu Agora, vou o que eu aprovar. fiquei também com uma dúvida é o seguinte: outras atividades estarão acontecendo em paralelo, inclusive Uhum. salas, né? Porque a gente vai ter os 2 palcos, mas a gente vai ter uma infinidade de salas também. Sim, O público pode vai acabar não sabendo que só os 2 palcos que vão ter essa moderação via app. Porque nas salas a gente alinhou que as perguntas vão ser mais offline mesmo, vai rolar ali uhum. Tá, com as pessoas falando ao vivo. aham. Então, só que o público não está sabendo. Então, ele está lá numa atividade que é numa sala paralela, ele pode acabar gerando perguntas também pelo app, enfim. Como é que os moderadores, né, os fellows dos palcos vão acabar de repente se confundindo, assim, vai chegar uma pergunta de uma atividade que está rolando lá numa outra sala que não é aquele palco. Tá, Ele pode entendi. acabar se confundindo de tipo, meu Deus, eu vou mandar para o palestrante uma pergunta que tem a ver com uma temática que está rolando em outro espaço, e não Então, aqui. isso vai ser importante para o moderador sempre ver. Ah, tá aguardando a aprovação. Mas espera, é da atividade que eu estou moderando? Senão eu deixo para o meu colega moderador aceitar ou rejeitar. Então é tipo muito importante para os moderadores se aterem a aceitar ou rejeitar das salas que eles estão participando, assim. É mais isso também, que aqui sempre no Mas, topo vai ter o título da programação, perfeito, era isso que eu ia te perguntar. E né? assim, aquela diferença que você falou, que dá para entrar de 2 maneiras, uma ou via perguntas lá, né? Ou Aham. através da atividade em si, ela não acaba fazendo esse filtro? Tipo, se o fellow entrar só pela atividade, pelo nome da atividade, Isso. e ficar só naquele ambiente, ele não corre Nesse o risco caso, de aham, receber perguntas de outros espaços. exatamente. Nesse caso, é uma boa forma de filtrar Tá, isso, assim. Deixa para os ótimo. palestrantes, para os palestrantes não, para os participantes utilizarem o menu perguntas, porque está Claro. acontecendo, é ali, e aí o moderador pode usar mais aqui mesmo, né? Tá. Realmente. Beleza. Ótimo. Tá. Tá? É mais isso então, porque se eu entrar aqui, ainda vai aparecer, se tiver acontecendo, vai mostrar que tem pergunta. É mais ou menos a visualização parecida com o menu de perguntas, só que aqui aparecem todas as programações mesmo, né? E é isso, gente. A ideia, assim, acredito que a gente vai ativar para todas as programações, tirando almoço, né, intervalo, sei lá, coisas assim, pré-evento, momentos que Tá. não precisam ter perguntas, mas se até sexta-feira a gente perceber que alguma programação não faz sentido ter perguntas, a gente não habilita para elas, não tem problema. Eu acho que pode ser interessante a gente deixar livre para todas, porque como os fellows também estarão nas salas paralelas, fazendo o papel de anfitrião e ajudando Aham. a logística de perguntas, como os espaços são reduzidos, as pessoas estão muito próximas do palestrante, facilita receber pergunta ali na hora mesmo, em Claro, claro. loco, Sim, com o microfone e tal. é sempre Fica a melhor. mais. É. Mas ele também pode checar no app se está Sim, chegando sim. alguma coisa. Às vezes o participante não quer se mostrar quem é e manda por ali, não sei, né? Aham, Na hora tem vergonha de exatamente. falar, não sei. Sim, Então eu acho que é uma exatamente. forma legal, só que para os palcos, que é onde de fato a gente está alocando fellows para fazer essa moderação e filtrar e aceitar e tudo mais, acho que é importante então eles entenderem que eles precisam prestar atenção que eles estão moderando e aceitando ou rejeitando perguntas da atividade mesmo, que eles Que estão eles fazendo. estão ali. Isso. E assim, a gente pode Gente, eu tenho fazer. uma dúvida. Opa, Pode pode trazer, falar. Micaela. Desculpa, eu cheguei atrasada e eu só vi o link quando o Caetano mandou no grupo. Então, talvez já tenha sido falado isso, mas eu, como moderadora, eu só vou aprovar ou não e o próprio palestrante que vai ver, eu não vou precisar ler as perguntas para ele, é isso? Isso. Se o palestrante estiver com o app ali também, ele não precisa, você não precisa fazer mais nenhum intermédio, assim.
Ele vai ver ali no app as que estiverem vindo e já vai poder responder on demand, assim, tipo, o que aparecer ali para ele, ele já vê. Ele fica ali com a Tá. programação dele mesma aberta já, né? Para ele Uhum. também nos confundir e ver de outras programações. Ali já no início, ele já fica na tela das perguntas dele e espera ir aparecendo ali no app. Tá, então eu só vou ficar no app moderando as perguntas que vão chegar pelo app. Isso, E com a programação aí, que você vai estar moderando, exatamente. tá. E aí depois é só eu esperar e ele responder e isso. Isso, a Isso, princípio é você tem isso, né? só aquela função de aceitar ou rejeitar. Tipo, se é uma pergunta muito descabida, sim, você pode rejeitar, que aí ela não vai entrar para o palestrante. Se você aceitar a pergunta, automaticamente ela entra no app, e aí tanto o palestrante como o público em geral vão poder ver essa pergunta ali, né, no aplicativo. Exatamente. É E isso. aí o que a gente conversou um pouquinho antes é que se numa programação ninguém estiver fazendo perguntas, vocês como fellows também têm autonomia para gerar uma pergunta. Então vocês conseguem mesmo estando no modo moderador, vocês conseguem gerar uma pergunta e isso vai aí você gera a pergunta, já aceita e ela vai ser publicada. Isso. Tá. Basicamente isso, pessoal. Então, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria maiores esclarecimentos sobre perguntas descabidas, tá? Porque o que acontece? Às vezes, eu não sei quantas pessoas, daqui a pouco com alguma limitação intelectual ou alguma dificuldade de entendimento, vai daqui a pouco usar uma grafia mais inadequada, ou daqui a pouco não conseguir se expressar de um jeito tão, assim, social, né? Mas talvez a pergunta dessa pessoa seja significativa. Não existe nenhuma forma da gente mexer nessa pergunta e daqui a pouco poder, de uma Editar? forma direta, perguntar, por exemplo, surdos vão escrever em libras, né? E talvez lá para o palestrante chegar essa pergunta vai ser super estranha, né? Quer fazer comida agora, tá? Mas daqui a pouco é algo relacionado ao ato alimentar da mulher indígena. E ele não soube se expressar não por ignorância ou por desconhecimento, mas porque é outra língua. E também estou pensando em pessoas com deficiência intelectual, né? Que daqui a Eu pouco acho, não vão. Marcinha, a gente pode escutar a Glaucia também, mas assim, como eu estou cuidando do conteúdo e tudo, eu vou te dar 2 exemplos. Então, sobre Tá. isso, vocês como moderadores, sim, eu acho que vocês podem até, nesse caso, talvez não aceitar a pergunta simplesmente porque ela pode confundir o palestrante. Porém, você como moderadora gera a mesma pergunta, mas já com esse olhar de interpretação mesmo, para que essa pergunta possa chegar ao palestrante, ou seja, você está valorizando e entendeu que ela só foi mal formulada por questões amplas, né? X. Então, você pode fazer uma nova pergunta em cima da mesma maneira que ela fez, só melhorando ali a parte de compreensão. Mas quando eu disse uma descabida, não é nenhuma questão assim, é algo cabeludo que não era para perguntar, nem nada disso. É mais uma questão assim, vou dar o exemplo que aconteceu num evento aqui mesmo na CAT, que a moderadora, ela fez perguntas mesmo ao vivo, e aí ela saiu do palco, ela subiu todas as escadas, ela foi até lá em cima, ela chegou na pessoa, e aí a pessoa pergunta assim, eu queria saber o arroba dos palestrantes. Então, assim, sabe, ela perdeu um tempo danado para subir, para dar a voz para aquela pessoa, só que ela perguntou, tipo, eu quero saber o arroba dos palestrantes. Sabe, não que não seja, legal, quero saber o arroba, mas, nossa, tinha tanta coisa que podia ser perguntada sobre o conteúdo e tal, aí ela quer saber o arroba. Ou, sabe, falar, qual é o seu prato preferido? Às vezes, que rola umas coisas, uma brincadeirinha, alguém solta um meme. Então, é esse tipo de filtro. Eu acho que, realmente, toda essa questão cognitiva de um público diverso que a gente vai ter precisa dessa sensibilidade, como também algumas coisas que são um pouco mais que podem gerar, né, um conflito, dependendo da situação, eu acho que também podem ser super aprovadas, porque a gente quer uma discussão de qualidade. Mas quando são Boa. coisas assim que, nossa, tipo, não sabe, nesse momento, só vão ter espaço para 3 perguntas, se ela está acabando o tempo do painel, a gente vai perguntar qual é o arroba do palestrante, talvez seja meio too much, então essa eu não vou aceitar. E
sabe? Ou assim, espera para aceitar, só aceita depois que passar o painel, porque daí vai ficar ali registrado, o palestrante pode até responder o arroba, mas não no momento do palco, porque se você não aceitar na hora, ela não vai para o palestrante. Entendeu? Entendi, Naquele entendi. momento. Ficou claro agora para mim, Com essa boa fala, pergunta. eu fiquei com uma dúvida. Então eu não tenho momento de eu aceitar. Eu posso ir aceitando ao longo de todo o painel, eu vou aceitando as perguntas e elas vão entrando lá pro Isso. palestrante. Uhum, elas já aparecem automaticamente ali mesmo para você e para o palestrante, para todo mundo. Tá, não vai ter um momento, tipo, depois que terminar, é durante, da hora que começar, se eu já estiver recebendo perguntas, posso ir dando ok. Ou não, né? Já vou moderando, no caso. Isso, eu acho que é bom dar uma alinhada com o palestrante também, qual que é o momento que ele vai liberar para perguntas, assim, que ele vai responder as perguntas, no caso, né? Eu, tipo, eu vou responder mais pro final, ou eu vou pegando o gancho Geralmente ali no do final. app. Geralmente é no final, né? Isso. Então, Vocês assim, vão perceber até. que, de forma geral, os palestrantes se apresentam durante 5 minutos, algo nesse tipo, daí eles começam, aí o moderador faz alguma interação entre os palestrantes e aí ele vai sinalizar que ele vai abrir para pergunta. Exatamente. Aí, nesse momento, já é bom ter todas filtradas ali, aceitas ou não, para ele já conseguir ver em lista todas e ir respondendo. Tá, mas se eu estiver aceitando desde o início, vai, tipo, aparecer para ele uma Já vai notificação? Tipo, aparecer. vai atrapalhar? Não, notificação não, ela só vai aparecer ali no app. Vai Ah, tá. E ele só aparecer. vai ver quando ele abrir o app. Isso, quando ele abrir ali nas perguntas da programação, ou no menu perguntas, ou no menu programação, dentro da programação dele, as perguntas vão estar lá, Tá. tá? É basicamente isso. Gente, mais alguma dúvida? A princípio, assim, é isso. Eu vou colocar quem tem que colocar como moderador ali, tá? Todo mundo. Eu não sei se é todo mundo que estava ali no e-mail que vai moderar, vou alinhar isso ainda. Mas hoje ainda eu coloco vocês como moderadores e vocês podem dar uma olhada ali no app, deem uma testada, ver como é que fica essa visualização Eu ia e sugerir isso também, que ver, Glória, isso, como os fellows vão estar desde quinta-feira reunidos comigo lá no Sesc, seria bem interessante que quem ainda não baixou o app baixe. A exatamente. Glória coloca vocês como moderadores para que vocês possam fazer um teste da funcionalidade, façam, né, deem uma olhadinha. E aí também, se rolar dúvidas, eu posso ajudar presencialmente ou eu mando alguma dúvida para a Glória e ela me responde Isso. pelo WhatsApp e tal, e a gente vai trocando. Exatamente. E lá no evento, assim, Também, isso. não impede da gente fazer um alinhamento rápido, eu vou estar lá em todos os momentos. Então, a gente vai conversando. A gente pode criar um grupo no Whats, com os moderadores em que eu esteja junto, e lá, conforme as situações forem acontecendo, a gente vai sanando todas as dúvidas. É Perfeito. isso. É isso, pessoal. Muito obrigada, Glória. Foi Imagina, obrigada maravilhosa. pela presença. Primeira vez que eu faço um treinamento assim ao vivo com tantas pessoas. O pessoal que chegou depois, então eles podem assistir essa Sim, gravação, né? exatamente. Está sendo gravado. E aí agora a gente vai mandar para vocês por e-mail certinho a gravação. Exato. E é isso. Aí a gente, qualquer dúvida, a gente alinha certinho, pode criar esse grupo no WhatsApp, eu acho que ajuda sim. Sim, combinado então. Valeu, pessoal. Até Boa mais. noite, um beijão. Boa noite. Beijo. Boa Tchau. noite. Beijo. Vai, tchau, tchau. Beijo. Tchau.